E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo de laboratório de máquinas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o ensaio de curto-circuito do transformador monofásico. Bom, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixe seu joinha aí, esse like é importante para o nosso engajamento. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Essa aula é dedicada à turma de eletromecânica do Cefet-MG. Bons estudos! Então, aqui para quem está assistindo essa aula pela primeira vez aqui no vídeo do canal a respeito de transformadores, eu vou sugerir que vocês retornem aí na playlist para o primeiro vídeo de transformadores para poder verificar como que é esse transformador que nós estamos ensaiando aqui no laboratório do Cefet, que tem mais detalhes. Entretanto, rapidamente, esse é um transformador da marca CIMI de 500 VA. Ele faz 220/110 aqui desse enrolamento que está desse lado para esse enrolamento de cá. Entretanto, nós temos dois pares de enrolamento, dois enrolamentos de tensão mais alta e dois enrolamentos de tensão mais baixa. Beleza? Então, para poder iniciar aqui, como sempre, vamos trocar uma ideia sobre a teoria que envolve o ensaio de curto do transformador, tá? Então, o objetivo do ensaio de curto é determinar as perdas no cobre do transformador e ainda, por consequência, alguns parâmetros de circuito equivalente, tá? Só para poder ficar bem firmado aqui, pessoal, uma parte dos resultados determinados aqui no ensaio de curto-circuito depende do ensaio vazio, porque do ensaio a vazio nós vamos trazer aqui para o ensaio de curto o valor do PHF, né, a perda de esterese Foucault. Então eu sugiro que você assista o vídeo do ensaio vazio do transformador primeiro, antes de assistir esse ensaio de curto. Entretanto, vou tentar dar uma geralzona aqui para você que só tem interesse de dar um overview sobre o ensaio de curto. Então, para poder falar do ensaio de curto, vamos tentar entender como é que é o circuito equivalente aqui no ensaio de curto. Então, esse circuito aqui é o circuito equivalente do transformador, de maneira geral, né? Entretanto, aqui do lado do secundário, nós vamos posicionar um curto-circuito temporário, tá? Se você quer entender melhor como são e como se dão esses parâmetros aqui que definem aproximadamente o comportamento do transformador, eu te aconselho a voltar na aula 8 do GCEP, da playlist de máquinas teoria do professor Alan. Pesquisa aí no YouTube que vocês vão encontrar e assistam lá a aula de circuito equivalente. Beleza? Mas nós temos aqui o circuito equivalente no ensaio de curto, o lado que não está sendo medido, né? Vai estar com um curto temporário. Entretanto, nós vamos aplicar uma tensão reduzida aqui nesse transformador, tá? Então, isso aqui está representando um transformador e é claro que eu não posso aplicar tensão plena nesse transformador se ele estiver curto-circuitado, tá? Então, nós vamos aplicar uma retenção reduzida aqui, por exemplo, no primário, enquanto se tem um curto temporário aqui no secundário. Essa tensão vai ser reduzida o suficiente até que, pelo primário e pelo secundário, circule as correntes nominais desse transformador. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Quando se aplica o ensaio de curto-circuito, a intenção é separar o quanto do ensaio, da parte nominal, né, da potência nominal do transformador é de curto-circuito, de perda nos enrolamentos, e quanto que é de perda no núcleo, tá? Quando se aplica uma tensão reduzida no transformador, a perda por esterese Foucault, ou seja, as perdas no núcleo, elas ficam muito reduzidas, tá? Essas perdas no núcleo, elas são proporcionais ali ao quadrado do fluxo magnético, tá? Mais ou menos, que são da densidade de fluxo, tá, pessoal? Que são proporcionais à tensão aplicada. Então, basicamente, minha perda no núcleo é proporcional ao quadrado da minha tensão aplicada no transformador. Como a tensão aplicada aqui nesse transformador no ensaio de curto é uma tensão muito reduzida, a ideia é que a perda por esterese Foucault seja uma perda baixa nesse ensaio. Por consequência, a maioria da potência entregue para esse transformador aqui vai estar relacionada às perdas no cobre, tá? Ou a perda nos enrolamentos primários e secundários. Por quê? Porque aqui a corrente é relevante, diferentemente do ensaio vazio, porque lá no ensaio vazio as correntes eram muito pequenas. Por quê? Porque o transformador estava vazio. Então, basicamente, a corrente que entrava lá no ensaio vazio era a corrente de excitação. Então, não era uma corrente suficientemente grande para poder proporcionar uma perda e, por efeito Joule nos enrolamentos que as correntes nominais proporcionam, né, produzem.
Então, qual que é a ideia aqui? Para ensaiar o transformador em curto, deve-se curto-circuitar um dos lados do equipamento, enquanto se aplica uma tensão reduzida do outro lado. Ah, Renan, de que lado que eu vou aplicar, vou fazer aqui um ensaio de curto? Eu vou colocar o curto aqui no lado de tensão mais baixa ou de tensão mais alta? Bom, a norma ela não vai determinar exatamente para que lado que nós vamos aplicar esse curto-circuito. Entretanto, aqui no laboratório nós vamos aplicar o curto do lado da tensão mais baixa. Por quê? Porque esse equipamento que vai nos fornecer uma tensão reduzida, ele não tem a capacidade de fornecer a corrente nominal do secundário, que é uma corrente mais alta nominalmente do que a do primário, né? Como esse transformador aqui é de 2:1, então a minha corrente do lado de baixa tensão é o dobro da corrente do lado de tensão mais alta. Então eu vou aplicar a tensão no lado de tensão mais alta e vou curto-circuitar o lado de tensão mais baixa. Então, eleva-se essa tensão de entrada aqui gradualmente até que os enrolamentos sejam percorridos pela corrente nominal. Tá? Deve-se instalar um watímetro, um amperímetro e um voltímetro na entrada do transformador ensaiado. Desculpa. Então, tirando aqui a partir daqui desse circuito equivalente do transformador, nós vamos colocar um watímetro do lado de cá, um amperímetro e um voltímetro, para poder medir a potência total, a tensão de entrada e a corrente de entrada. Tá? Qual que é a ideia aqui? Esse PCC é minha potência de curto-circuito, tá? Então essa potência de curto-circuito aqui vai ser a potência total lida por esse watímetro, que basicamente, pessoal, se analisarmos o circuito aqui, vai ser a potência associada a essa resistência RM, que representa as perdas no núcleo, e as resistências RP e RS, que são as resistências primárias e secundárias, que vão estar associadas à perda por efeito Joule no enrolamento. Tá? Então, essa perda essa potência total de curto-circuito, ela era formada por duas parcelas somadas entre si. Essa potência de perda no núcleo, né, um PHFCC, então essa sigla significa perda por Hystéresis-Foucault no ensaio de curto-circuito. Assim como a perda na resistência equivalente, por exemplo, referida ao primário. Tá? Então, esse circuito aqui, esse circuito série, vai ter uma perda, vai ter uma resistência equivalente, que a gente pode referir ela aqui para o lado primário. Então, nós vamos ter uma perda nos enrolamentos. Tá? Tranquilo, o que eu preciso que vocês pensem aqui? Conforme eu disse antes, a perda por Hystéresis-Foucault ela é proporcional ao quadrado da tensão de entrada. Então, como seria possível estimar a perda por essa tensão reduzida aplicada no primário do transformador no ensaio de curto? Então, nós podemos aproximar essa perda por Hystéresis-Foucault de curto-circuito como sendo a perda a vazio, onde eu apliquei minha tensão plena. De novo, volte aí no ensaio a vazio para ter uma ideia melhor sobre o que foi feito nesse ensaio, mas corrigido, tá? Então, nós vamos corrigir essa perda a vazio pela relação aqui entre a tensão aplicada no curto e a tensão nominal que foi usada no vazio, só que ao quadrado. Por quê? Lembrando que essa perda por Hystéresis-Foucault é proporcional ao quadrado da tensão, portanto, esse fator de correção tem que ser quadrático. Então, vamos supor que aqui minha perda por Hystéresis-Foucault tinha dado 10 watts no ensaio a vazio. Então, eu vou multiplicar esse 10 watts por esse fator de correção aqui quadrático para determinar qual que é a minha perda por Hystéresis-Foucault no ensaio de curto. Como essa potência de curto-circuito está sendo medida pelo watímetro aqui da entrada, se eu subtrair essa parcela que eu conheço e essa parcela que eu estou medindo uma da outra, eu vou conseguir determinar qual que vai ser a potência de perda nessa resistência equivalente do lado de cá. Beleza? Então, qual que é a ideia aqui? Eu subtraindo a potência de curto-circuito total do watímetro com a perda no núcleo de curto-circuito, no ensaio de curto-circuito, eu determino a minha perda na resistência equivalente referida ao primário. Só que nós sabemos que toda potência em uma resistência pode ser calculada por R vezes E ao quadrado. Então, eu consigo determinar aqui, pessoal, qual que é a minha resistência equivalente vista do primário, tá? Então, é só fazer o quê? Pegar essa potência que eu tinha calculado anteriormente, que é na resistência equivalente referida ao primário, e dividir pela corrente nominal ao quadrado. Por quê? Porque no ensaio de curto, nós vamos elevar essa tensão até que a corrente nominal esteja circulando pelo transformador. Então, eu dividindo a minha potência na resistência equivalente referida ao primário por essa corrente nominal ao quadrado, eu vou encontrar a minha resistência equivalente referida ao primário. Beleza. Então, basicamente, eu vou ter uma resistência equivalente, mas eu também tenho uma reatância equivalente nesse transformador.
Se eu fizer aqui a tensão de entrada dividido pela corrente de entrada, eu vou determinar essa impedância, tá? Que aqui no caso eu chamei de ZERP, ou seja, a impedância equivalente referida ao primário. O módulo dessa impedância vai ser a tensão de entrada dividido pela corrente de entrada, que no caso vai ser nominal. E já que eu sei o módulo dessa impedância e determinei a resistência aqui atrás, eu consigo determinar a reatância indutiva equivalente referida ao primário. Então é só fazer esse ao quadrado menos esse ao quadrado, dentro de uma raiz eu determino a reatância. Então eu tenho esse circuito aqui, que vai ser um circuito equivalente do transformador, do ponto de vista do insight curto, tá? Vai ser a minha resistência equivalente referida ao primário e a minha reatância equivalente referida ao primário. Beleza? Vocês podem usar essas equações aqui para poder determinar esses valores. Pois bem, Renan, e os procedimentos de montagem? Pessoal, então, lembrando aqui, nós vamos ter que aplicar uma tensão reduzida no transformador, não é isso que nós combinamos? Então, nós vamos precisar de um varivolt, tá? Então, aqui no Cefet, nós temos um varivolt, que a tensão de entrada dele é uma constante 220 volts aqui, tensão fase-fase aqui em Belo Horizonte é 220, e eu consigo ter uma tensão de saída até 240 volts. Eu vou iniciar essa medição aqui, o meu procedimento aqui de ensaio, com essa tensão no 0 volts. Vou colocar um voltímetro aqui na cara do meu varivolt para medir a tensão de entrada no transformador. Vou colocar um amperímetro para medir a corrente e também um watímetro para medir a potência ativa total de entrada aqui nesse transformador. Beleza, além disso, lembra que eu comentei com vocês aqui que nós temos dois pares de bobina, dois de tensão mais alta e dois de tensão mais baixa? Eu vou ligar todos em paralelo. Então, de tensão mais alta em paralelo com de tensão mais alta, de tensão mais baixa em paralelo com de tensão mais baixa, e o curto-circuito vai ser aplicado no lado de tensão mais baixa. Então, vou colocar esse cara em paralelo com esse e ainda vou passar um curto-circuito entre eles aqui. Beleza? Então, feita essa montagem aqui, tendo tomado cuidado para que o ensaio se inicie em 0 volts, eu vou começar a elevar essa tensão até que o amperímetro aqui acuse a corrente nominal. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós sabemos que a potência nominal desse transformador é de 500 VA ou 0,5 kVA, e nós vamos instalar esse amperímetro do lado de tensão mais alta. Então, como ele é monofásico, né, para calcular a corrente do primário aqui, é só fazer 500 dividido por 220, que vai dar 2,27 amperes. Então, eu vou elevar a tensão de saída aqui do varivolt até que o amperímetro acuse 2,27 amperes. Feito isso, nós vamos para a famosa tabelinha aqui de resultados. Então, vocês vão anotar, junto comigo, a tensão VZ, que vai ser a tensão aqui do insight curto, a minha corrente de primário, que vai ser, em tese, aqui os 2,27 amperes, que é a minha corrente nominal, e minha potência total de curto-circuito, que vai ser a potência lida pelo watímetro, tá? E aí eu vou deixar depois a cargo de vocês os cálculos dos outros parâmetros aqui do circuito. Beleza? Então tá, pessoal, vamos para a montagem. Eu vou fazer aquela descrição nossa dos equipamentos escolhidos para poder realizá-lo. Vamos lá. Bom, estamos aqui, galera, já com os instrumentos selecionados. Então, só para poder relembrar o que nós vamos precisar: varivolt, voltímetro, amperímetro, watímetro e cabos além do transformador, tá? Então, eu selecionei aqui, por acaso, um multímetro digital, tá? De escala automatizada, porque ainda não sabemos aqui qual vai ser a grandeza da tensão aplicada, então eu preferi optar pela praticidade do multímetro. Varivolt de entrada 220, saída de 0 a 240 volts, de até 6,3 amperes, tá? 1,5 kVA, que vai ser suficiente para alimentar os 2,27 amperes que calculamos para a corrente nominal do primário do transformador. O amperímetro que eu selecionei foi um amperímetro CACC de até 6 amperes de medição de corrente. Ele tem uma escala aqui de fundo 3 amperes, que eu acho que vai ser ideal para poder medir os 2,27. Bom, watímetro aqui com tensões até 480 volts e corrente até 5 amperes, tá? E aqui o nosso famoso transformador. Vamos começar aqui já analisando as ligações do transformador. Então, conforme esperado, nós temos que colocar aqui as duas bobinas de alta tensão, de tensão mais alta em paralelo,
e as bobinas de tensão mais baixa paralela, e além disso fechar um curto nessa bobina de tensão mais baixa. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Liguei H1 com H3, H2 com H4, então automaticamente os dois enrolamentos de tensão mais alta estão em paralelo. E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, X1 em paralelo, cabo vermelho aqui com X3, X2 em paralelo com X4, aqui o cabo preto, e esse cabo cinza está fechando um curto aqui, ó, de X1 até X4, então eu estou curto-circuitando o secundário do transformador, assim como está feito aqui no desenho. Como parte do procedimento, vamos primeiro aqui setar o varivolt para 0 volts, tá? Antes de qualquer coisa. Então, vamos energizar aqui o circuito. Vamos pegar os cabos aqui para ligar no voltímetro. No multímetro na escala de volts de corrente alternada, né? E vamos energizar aqui o varivolt para saber se a tensão está realmente zerada. Mecanicamente aqui, ó, a setinha está para o zero, tá vendo? Mas vamos conferir, né? (40 milivolts, ó. Então, realmente aqui praticamente 0 volts, estamos seguros, tá? Então agora vamos começar a fazer a montagem do circuito. Pessoal, igual eu sempre recomendo, hoje especificamente eu vou fazer a montagem junto com vocês. Eu recomendo sempre começar pelo circuito de corrente e deixo os de tensão para depois. Então no nosso caso aqui nós vamos deixar o voltímetro para depois e a bobina de tensão do vatímetro também para depois. Então nós vamos sair aqui do varivolt, fazer a corrente passar pelo amperímetro, pela bobina de corrente do vatímetro e chegar no transformador. A corrente vai passar pelas bobinas H e voltar para o varivolt de novo. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui a montagem? A corrente vai sair aqui do varivolt. Vou adotar um padrão de cores vermelho aqui para a corrente que sai instantaneamente. Entra aqui no amperímetro, vou deixar aqui na escala mais alta por enquanto, vai sair do amperímetro, entrar na bobina de corrente do vatímetro, então esse vatímetro aqui vai entrar aqui no A, que é a referência da bobina de corrente. A corrente vai sair do vatímetro e vai ir no transformador. Tá? Então vai aqui no transformador, no H1, por exemplo. Essa corrente tem que voltar e fechar no varivolt de novo. Então a corrente sai aqui no H4 do transformador e fecha no varivolt. Então nós já estamos com o circuito de corrente todo fechado. Se a gente energizasse aqui agora, já teria corrente no transformador, só que nós não estaríamos medindo nem a tensão de entrada, nem a tensão aqui para o vatímetro calcular a potência, né? Então vamos colocar aqui as bobinas, vamos colocar a bobina de tensão do vatímetro primeiro. Então o vatímetro vai medir a diferença de potencial aqui entre H1 e H4. Poderia ser direto na fonte? Poderia, não tem problema nenhum. Vou pegar os dois cabos azuis aqui. Não, aliás, vou pegar um cabo azul e um cabo preto para adotar o seguinte padrão aqui de cores. O V aqui é a nossa referência de potencial, que entra na mesma referência de corrente do A, não é isso? Então é o cabo vermelho que vai receber o terminal azul aqui. E o outro terminal vai com cabo preto, tá? Então aqui, ó, nós estamos pegando a diferença de potencial entre H1 e H4, que são os dois cabos que estão indo para o vatímetro ali. Agora falta pegar os dois cabos de tensão aqui para poder medir a tensão de entrada com o voltímetro, aqui um multímetro ligado na escala de tensão alternada. Vou usar aqui também um cabo azul e um cabo preto.
Então, cabo azul liga aqui no varivolt. Cabo preto também. E aí, beleza, ligamos aqui nos terminais de tensão corretamente no multímetro. Já está na escala de tensão alternada, pegando a tensão de entrada do sistema. Então vamos conferir novamente. Saída do varivolt, eu tenho o voltímetro ligado em paralelo. Beleza. A corrente sai do varivolt, entra no amperímetro, sai do amperímetro, entra na bobina de corrente do watímetro e fecha o circuito até voltar para a fonte de novo, que é esse cabo preto aqui, voltando lá no transformador. E além disso, a bobina de tensão do watímetro está pegando a tensão de entrada aqui do transformador para fazer os cálculos de potência. Beleza, pessoal? Então, feito isso, só começar o ensaio. Então, só lembrando aqui, nós vamos começar com uma tensão baixa, vamos elevar essa tensão aos pouquinhos até que a corrente acuse 2,27 amperes. Beleza? Aqui na escala de 3 amperes do amperímetro, vai ter que bater mais ou menos aqui, ó, 2,1, 2,2, né? Aqui é 2,2, aqui é 2,3. Então, mais ou menos aqui no meio do caminho, tem que parar o ponteiro para poder a gente falar que já está com a corrente nominal do circuito. Vamos aqui elevando a tensão aos pouquinhos. Difícil de ajustar aqui, pessoal. 2,2. Aí tá bom. 2,25 amperes. 2,3. A gente pode considerar que é 2,3 amperes. A tensão de entrada foi 7 volts. 7,44. Vamos ver a potência de curto-circuito. Como a tensão for muito baixinha, eu vou reduzir aqui a escala do watímetro para os 48 volts. Então, olha só o que nós temos que fazer. Quando está na escala de 48 volts, nós temos que multiplicar por 2 a leitura, né? Então, a potência que está quase 10, 8 aqui, né? 8 vezes 2, 16. Então, 16 watts. Confira aí se está certinho. Então, olha só. Aqui está o 20, a metade é 10, né? Então, tem quase 2 abaixo do 10 aqui. Então, está dando uns 8 watts, mais ou menos. Vezes 2, 16 watts. Voltar aqui o varivolt. Desligar a montagem. Para a gente discutir aqui os cálculos. Então, beleza, gente. Nós temos aqui 16 watts referente a potência de curto-circuito, né? Quanto dessa potência aqui vai ser PHFCC? Bom, nós temos que fazer essa conta aqui, né? Pegar a minha perda por esterese Foucault do ensaio vazio e multiplicar por essa relação. Esse VZ foi a nossa tensão medida, foi o 7,44. O V nominal é 220, então seria 7,44 dividido por 220 ao quadrado. Eu acho, né, vou deixar vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês calcularam, que essa razão de correção aí vai ser muito pequenininha, ou seja, praticamente esse PHFCC aqui vai ser desprezível em relação à minha potência de curto-circuito, tá? E aí eu vou deixar o resto para vocês calcularem, só lembrando, essa potência aqui na resistência equivalente vai ser a subtração desse com esse, aí vocês calculem. A resistência vai ser a potência na resistência equivalente dividido pelo I ao quadrado, a impedância, a tensão sobre corrente, e a reatância é impedância ao quadrado menos resistência ao quadrado dentro da raiz. Aí vocês completem essa tabela aqui. Tranquilo, né, gente? Olha que fácil. Bom demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Também é um vídeo bem rápido, assim como foi um ensaio vazio. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qualquer dúvida, que eu vou tentar responder. Tá joia? Comenta aí também se você faz de algum jeito diferente esse ensaio de curto-circuito. Às vezes você aí que está na graduação, você que estuda um outro curso técnico, estabelece outros parâmetros para poder fazer esse ensaio. Ensaia do lado de tensão mais alta, coloca o curto do lado da tensão mais alta. Como que é feito aí? Onde você faz os ensaios nos seus laboratórios. Então deixe aí nos comentários. E no mais é isso. Valeu, um abraço e até mais.